Mais uma vez, saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero deixar aqui um versículo para o meu irmão, a meditação dele, que se encontra no livro dos Provérbios, capítulo 3, versículo 6 e 7. Provérbios 3, Provérbios 3, versículos 6 e 7, que diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos. 3, 5. Ele começa dizendo assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Né? Um versículo que fala bastante. Confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no nosso entendimento, achando que nós somos o tal, que nós somos o melhor, mas reconhecer o Senhor em todos os caminhos, porque é Ele quem irá endireitar, é Ele quem irá orientar os nossos caminhos também. Então essa é a palavra que eu quero deixar para ele, que ele confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento, mas que ele coloque Jesus na frente de tudo, porque assim os seus caminhos serão retos e perfeitos. E entrando nessa palavra de confiança, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus, onde foi feita a leitura. Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, versículo 22, que tem por tema Jesus andando por cima do mar. Não é bastante conhecido, acho que todos conhecem a história onde Jesus anda por cima do mar. É a história que Jesus e Pedro eles andaram por cima do mar. E o medo que os discípulos tiveram contemplando Jesus caminhando. Tudo isso ocorreu logo depois que Jesus multiplicou o pães e peixes. E quando isso ocorreu, as pessoas daquele lugar queriam consagrar Jesus rei. Mas o reino de Jesus não era neste mundo. O reino de Jesus era espiritual. E as pessoas ali queriam fazer de Jesus rei porque Jesus estava as alimentando. E Jesus conhecia o coração dos discípulos. Eles ainda não estavam prontos para entender o real sentido da vinda de Jesus. E Jesus manda que eles vá na frente, despede os discípulos para que eles atravessem para o outro lado do Jordão. E o versículo 22, ele diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E essa não era uma situação difícil para os discípulos. Eles precisavam apenas atravessar para o outro lado, que era algo simples, porque a maioria deles eram pescadores. E eles já conheciam aquele mar. Eles já sabiam os caminhos que aquele mar trilhava. Então não seria difícil para eles. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, num certo momento no mar, o mar começou a se agitar. E as ondas agora passavam por cima do mar, por cima do barco, e os discípulos não conseguiam mais conter-se ali. Eles estavam apavorados. E pode parecer em primeiro momento que Jesus foi que ordenou que eles fossem. Jesus que colocou ele no meio daquela situação. Porque a Bíblia diz no versículo 22 que Jesus ordenou. Então quem ordena está impondo algo. Vá, faça. Então podemos dizer, então será que Jesus colocou os discípulos naquela situação? Será que Jesus não sabia que os discípulos passariam por aquilo? E isso pode comparar com as nossas vidas. Porque os discípulos andavam com Jesus. Os discípulos eram homens tementes a Deus. E aquilo aconteceu em suas vidas. Então muitas das vezes nós pensamos conosco mesmo: por que será que eu tenho honrado ao Senhor? Eu tenho feito tudo certinho, eu tenho buscado a Ele, mas mesmo assim as tempestades chegam na minha vida. Mas mesmo assim as coisas não saem do jeito que eu planejei,
do jeito que era para ser tranquilo, mas a tempestade começa a se agitar na minha vida. E se a gente ler a Bíblia, a gente vai entender que na Bíblia Deus usa sempre dois tipos de tempestades. Tem aquela tempestade que vem para nos corrigir, que é o que aconteceu com Jonas, quando Deus mandou que ele atravessasse também o mar para ir até Nínive pregar a palavra dele. Mas ele se escondeu, ele não quis e fugiu para Tarsis. E naquele momento que ele estava indo para Tarsis, o mar também começou a se agitar. E era aquilo que Deus queria corrigir Jonas naquele momento. Então os pescadores o jogaram dentro do mar e ele foi engolido por uma baleia e passou 3 dias e 3 noites até ser vomitado na beira da praia. Então essa foi a tempestade que veio na vida de Jonas, que era para lhe corrigir. Mas também na vida do crente, na vida daquela pessoa que teme a Deus, também vem aquela tempestade que é para o nosso aperfeiçoamento, que foi o que aconteceu com os discípulos. Deus queria mostrar para eles alguma coisa. Jesus queria mostrar para eles que ele era poderoso. Jesus queria ter uma experiência maior com os discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos estavam no meio daquele mar agitado e Jesus queria manifestar a glória dele na vida dos discípulos. E o versículo 25 diz que, mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus sempre vem ao nosso encontro. Amém. Quem sabe os discípulos estavam ali pensando: Jesus nos abandonou, Jesus nos mandou para cá e agora está lá sozinho. Ele se esqueceu de nós. Mas Jesus mostra que ele conhece a tua dor, ele sabe aquilo que aflige o teu coração e que ele chega no momento certo. Não é na hora que nós queremos, não é no momento que nós achamos que é o momento perfeito para ele chegar. Não, Jesus só chega no momento certo. E a Bíblia diz que Jesus chega andando por cima do mar. E por que Jesus chegou andando por cima do mar? É porque o mar era o problema dos discípulos. E Jesus, ele veio caminhando por cima daquilo que os discípulos achavam impossível. É isso que acontece com as nossas vidas. Nós achamos uma situação tão difícil, mas para Jesus não é nada. Jesus vem caminhando por cima dos nossos problemas para dizer: eu sou maior do que o teu problema. Esse mar que aflige a tua vida é pequeno diante de mim, porque eu caminho por cima dele. E Jesus veio caminhando por cima do mar para provar para os discípulos que ele era muito maior do que aquilo que afligia a vida deles. E é mais, os discípulos, ao ver Jesus, eles se assustaram. Eles ficaram com medo e gritaram pensando que era um fantasma. Talvez, provavelmente, os discípulos tinham deixado um barco para que Jesus, logo depois de despedir a multidão, o acompanhasse. Então os discípulos esperavam que Jesus chegasse até eles de barco. E isso é o que acontece também nas nossas vidas. Os nossos problemas acontecem e nós queremos limitar o trabalhar de Deus. Nós queremos que Jesus faça na nossa vida de acordo com nossos pensamentos. Mas Jesus não trabalha de acordo com a nossa vontade. É de acordo com a vontade dele. Os discípulos esperavam que Jesus viesse de barco. Mas Jesus improvisou. Jesus fez algo totalmente diferente. Ele veio andando por cima do mar. E os discípulos tiveram medo. Mas o medo e a fé não podem viver no mesmo coração. Pois o medo sempre nos impede de ver o agir de Deus. É como nossa irmã já falou da fé. Devemos ter fé. A fé e o medo não podem andar no mesmo coração. Porque sempre que eu tenho medo, a minha fé será pequena. Mas se minha fé for grande, logo o medo se vai. Então, Jesus chegou até os discípulos. Jesus agora estava perto dele. Mas mesmo assim, Pedro, que era sempre o discípulo mais ousado, aquele que sempre gostava de indagar, aquele sempre que gostava de falar. Quando Jesus chega, Jesus diz: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Eles estavam com medos, eles estavam amedrontados, estavam lá, quem sabe, traumatizados, mas a palavra de Jesus mudou todo o cenário. Jesus chegou para ele e falou assim: ó, não tenham medo, sou eu, não temas. E essa é a palavra de Jesus para nossas vidas. Amém. Ainda hoje. Glória. Porque nós estamos passando por uma situação tão difícil. O mundo está de cabeça para baixo, muitas mortes, as pessoas perdendo suas vidas. Mas a palavra de Jesus para nós ainda hoje é:
tende bom ânimo. Eu estou olhando por ti. Eu estou vendo a tua situação. Você não está sozinho. Eu estou vendo a tempestade que aflige a tua vida. Eu sei aquilo que entristece o teu coração. Eu sei aquilo que te faz chorar, aquilo que por muitas vezes você acha que não tem mais solução. Mas eu estou te vendo e eu estou te dizendo: tende bom ânimo, não temas, não tenha medo, porque eu estou chegando. Eu estou vendo o teu sofrimento. Eu não estou indiferente. Eu não estou longe de ti. Eu estou perto de ti, contemplando o teu sofrimento, porque eu sei até onde você suporta. No momento certo eu irei chegar. Não é do jeito que você quer, mas do jeito que eu sei que vai ser o melhor para você. E Jesus chegou. E quando Jesus chega, Pedro olha para ele. A Bíblia diz que Pedro olha para ele assim: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E Jesus mostrou que é possível vencer a barreira do sobrenatural. Basta que fixemos os olhos nele. E quando Pedro indaga Jesus, dizendo: Jesus, se for tu mesmo, me faz ir ter contigo. Jesus: vem, Pedro. E Pedro vai. E Pedro está indo em direção a Jesus, com os olhos fixos em Jesus. E ele vai andando, vai andando. Mas a Bíblia diz que um vento sopra muito forte dos lados. E Pedro agora para de olhar para Jesus e começa a olhar para o lado. E quando Pedro começa a olhar para o lado, ele começa a afundar. É como eu disse, o medo e a fé não podem andar juntos no mesmo coração. E quando Pedro começa a olhar para as dificuldades, ele começa a afundar. E é isso que acontece. Se nós pararmos de ficar olhando para Jesus, manter o nosso foco em Jesus e começar a olhar as notícias na televisão e começar a se angustiar com aquilo, dizendo: não tem mais jeito, nem Jesus pode dar jeito nisso, começar a colocar o medo no nosso coração, com certeza iremos afundar. Mas quando estamos com os olhos fixos em Jesus, dizendo assim: mesmo que o mal sobrevenha sobre mim, a Bíblia diz que nenhum mal chegará na casa do justo, nenhuma praga chegará até nós. Por isso que temos que ter a confiança no Senhor, continuar olhando para Ele, fixando os nossos olhos em Jesus. Mas se quisermos igual a Pedro, que com qualquer ventinho que deu do seu lado, ele agora estava caindo. Então é isso que Jesus quer que nós tenhamos, que tenhamos fé. Se Jesus te chamou para andar por um mar de dificuldades, é porque Ele sabe que você pode suportar aquele sofrimento. Então espera apenas um pouquinho, porque Jesus está vindo ao teu encontro. Continua com os olhos fixos em Jesus. Continua firmado nele, porque Ele tem coisas grandes para você. Ele tem bênçãos para a minha vida e tem bênçãos para a tua vida. E quando Pedro está afundando, Jesus, ainda com sua infinita misericórdia, estende a sua mão e diz: levanta, Pedro. E ele diz: por que duvidaste? Porque a tua fé ainda é pequena. Então essa é a palavra que eu queria deixar para todos nós esta noite. É a confiança. Mesmo que tudo esteja difícil, mesmo que as coisas pareçam não ter jeito, que possamos confiar no Senhor, que possamos guardar o nosso coração de tudo que é ruim e todo dia dizer: Jesus, eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que as coisas estão difíceis, eu sei que o mundo está praticamente perdido, né? Ninguém tem mais uma solução, todos estão com medo, amedrontados, mas eu ainda continuo olhando para Ti, para que Jesus não olhe para nós e diga: por que a tua fé é tão pequena? Para que Ele olhe para nós e diga assim: achei fé neste homem, me alegro com a fé dele. Assim como Jó perdeu tudo. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente, e ele perdeu seus filhos, perdeu seus gados, perdeu sua casa, só restou para ele um caco de telha, que era para ele coçar suas feridas. Mas ele continuou crendo que o Senhor era fiel. Mesmo na dificuldade, ele acreditava que o Senhor mudaria o quadro. E Jesus deu a ele tudo em dobro. Jesus deu a riqueza dele em dobro, os gados em dobro, deu a ele filhos, deu a ele 2 filhas, que a Bíblia diz que não existiam mulheres mais bonitas do que ela. Foram as filhas de Jó, porque ele continuou crendo no Senhor. Então mesmo que estamos passando por momentos difíceis, que possamos continuar com o nosso coração firmado no Senhor, dizendo: eu sei, Jesus, que no momento certo Tu chegará e mudará o quadro da história. Então essa é a confiança que eu tenho que ter, que você tem que ter, porque Jesus está olhando por cada um de nós. Ele só quer apenas que nós
mostramos para Ele: Jesus, Glória a Deus. eu estou aqui, Aleluia. Senhor. Eu ainda continuo crendo que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso. Olha para mim, eu sei que o Senhor não me esqueceu. Ele está intercedendo por você junto ao Pai. Apenas confia no Senhor. Entrega a tua vida a Ele, porque tudo Ele fará. Jesus abençoe a vida de cada um, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Mesmo que você não lembre nada do que eu falei aqui, mas que você possa passar a semana lembrando apenas disso. Eu preciso confiar no Senhor. As coisas estão difíceis, mas eu sei que Jesus está olhando por mim. E no momento certo, Ele irá vir ao meu encontro e acalmar a tempestade que está me magoando, que está afligindo a minha vida. A questão é apenas ter fé e confiança que o Senhor é poderoso e fiel para cumprir aquilo que Ele me prometeu, para cumprir aquilo que Ele prometeu a você. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e que Deus abençoe a todos nós.